Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Não consegui gravar antes do vídeo, né? Porque, pô, aconteceu muita coisa no Campeonato Brasileiro nessa noite de quarta-feira, né? Não deu pra passar despercebido o resto da rodada, né? Cheguei rapidamente da Neoquímica Arena até pra ver os outros jogos, né? Pô, o Santos venceu o Flamengo lá no Maracanã. O Palmeiras fez aquele absurdo com o Botafogo no Engenhão. Então, assim, pô, eu também tava querendo ver as repercussões aí do futebol brasileiro, né? Mas esse vídeo aqui acabou ficando pra mais tarde, né, rapaziada? E assim, pessoal, esse vídeo aqui desse jogo, talvez ele fique um pouco longo, porque eu queria falar de algumas coisas nesse vídeo. E o jogo até vai ficar um pouco em segundo plano, porque o jogo é meio simples de explicar o que aconteceu, né? Acho que vocês, pra quem viu o jogo, não foi um grande jogo de futebol. Acho que a maior notícia mesmo foi que o Corinthians venceu, né? A primeira coisa que eu queria falar do placar, né, de 1-0 Corinthians, o Corinthians estava com uma série incrível, né, de empates na Neoquímica Arena. Muitos empates, né? Deixou a porcentagem do Corinthians lá embaixo. Só que eu queria atentar para uma coisa positiva nessa série de empates, né? Muitas vezes a galera fala, né, tipo, mas que porra é essa de, de que a Fiel é diferente, né, que sei lá o quê, vocês não ganham nunca e tal, né? E às vezes, cara, não é o fato de ganhar ou não, enfim. O ano passado o Corinthians estava com um aproveitamento muito alto na Neoquímica Arena. Mas é o fato de você conseguir coisas que talvez você não mereça. Por exemplo, eu jurava que o Corinthians estava com mais derrotas esse ano em casa, meu. O gente tava jogando mal pra caramba, a maioria dos jogos na Neoquímica Arena. E me surpreendeu muito que a gente tem apenas 3 derrotas na Neoquímica Arena, né? Pro Suco Del Valle, pro Argentinos, 2 na fase de grupos da Libertadores, e pro Bragantino. A gente não teve mais derrotas. Não perdeu pra mais ninguém. Eu confesso que me surpreendi muito com esse dado, né? Com essa informação. Eu jurava que tinha mais derrotas aí pra algum, sei lá, falar aleatoriamente, sabe? A gente perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro, sei lá, pro Inter. Mas não. Esses jogos não existiram, né? Então, pra você ver, né, como o Corinthians é tão forte em São Paulo, né? Na sua casa, né? Na sua arena, né? Mesmo em campanhas ruins demais, o Corinthians ainda se faz forte na Neoquímica Arena. Consegue placares, consegue empates, que a gente nem sabe como é que conseguiu, né? Algumas vitórias também, que você nem sabe como é que chegou até lá. Então, pra você ver o tamanho do Corinthians, né, da sua fiel torcida, a grandiosidade que é isso, né? Outra coisa também, rapaziada, o Corinthians, ele sozinho gera assunto, né? Alguns assuntos legais, outros mais chatos, né? Mas enfim, tanto pro mal quanto pro bem, tudo é escalonado, né? Se o Corinthians tá mal, ele tá péssimo, e se o Corinthians tá bem, ele tá ótimo, né? Então, eu ia conversar com vocês sobre um jogador específico que tá tendo esse brilhantismo a mais, sabe? De que, tipo, cara, ele não tá tão incrível assim, sabe? É porque ele tá no Corinthians. A gente vai chegar nesse assunto, né? Enfim, e falar também sobre outros assuntos também, que eu até pensei em fazer um vídeo esses dias, né? Geralmente eu faço aqui uns vídeos no Loucos do Bando, né? De um tema A ou tema B. Só que sei lá, mano. Às vezes eu não tô com vontade de fazer o vídeo. Não é porque eu não acho importante o assunto ou que eu esteja com preguiça. O problema é que a gente já falou um monte de vezes aqui no canal e, sei lá, ficar repetindo acho meio chato, tá ligado? Eu não tô aqui pra querer ser a voz da verdade ou algo do tipo, mas assim, alguns debates assim que você vê às vezes nos dias, você fala assim, caralho, mas esse tema aqui não tá claro pra todo mundo ainda, né? Tipo, vocês não sacaram ainda. E de repente vira um tema na comunidade, assim, que você começa a ver, né? E eu tava até conversando com o Wesley, cara. Às vezes você fica até com raiva de fazer vídeo, assim, de debater algum assunto, porque assim, você vai ver.
nos comentários dos posts ou das lives de outros canais do Corinthians, né? Pô, vocês realmente gostam desse tipo de tema, sabe? Tipo, cara, todo mundo sabe que o Yuri Alberto é ruim, sabe? Tá vivendo uma péssima fase. Mas são sempre os mesmos comentários, tá ligado? Os mesmos assuntos, as mesmas perguntas. Ah, o Yuri Alberto é um lixo. Ah, não sei quem é o lixo. Ah, vai ter que mandar embora esses velhos. Cara, sabe? Vamos deixar melhor o debate, né? Aprender um pouco, sei lá, né? Criar uma linha de discussão um pouco mais de alto nível, sabe? Você vê um canal ou outro tentando trazer uns debates mais interessantes, mas a maioria é o mesmo lixo, né, cara? Essas porra assim, sabe? Não é que o Roberto tá indo bem, não é isso. Mas, porra, é toda hora a mesma coisa, tá ligado, mano? Chega a ser chato, né? Enfim, eu tô aqui falando demais já, né? Vamos pro jogo, né, rapaziada? Cara, a CBF aí marcou o jogo para 7 horas da noite, tá ok? Numa quarta-feira, ok? Véspera de feriado, simplesmente na maior cidade da América Latina. Porra, foi um inferno chegar na Neoquímica Arena hoje, cara. E isso ficou refletido no, na quantidade de pessoas na Neoquímica Arena. O pior público do Brasileirão do Corinthians, com 28 mil pessoas, 29 mil pessoas, né? Malucos, né? Que tava chovendo, tava frio ainda pra ir pro jogo. Também fui. Mas, cara, em São Paulo até 8 da noite, mano, a galera tá voltando pra casa. É um inferno, mano. O transporte público é terrível. Enfim, e ainda vai ter outro jogo nesse horário, né? Contra o Atlético Mineiro daqui uma semana, se eu não me engano. Enfim, dito isso, o Corinthians tinha dois desfalques que já eram sabidos, né? Três, né? O Gustavo Silva tá com uma lesão na panturrilha, né? O Paulinho também tá lesionado, enfim, esse aí tá fora da temporada já, né? O Fábio Santos, que foi suspenso por terceiro cartão amarelo, e o Fausto Vera também. Muito se falou na semana que o Mano Menezes e a sua comissão técnica optariam pelo Caetano ou Bruno Mendes no lugar do Matheus Bidu, porque ele não estaria agradando nos treinamentos e tudo mais, né? E que poderia ser uma novidade. Acabou que não aconteceu isso. O Mano Menezes foi pelo mais singelo possível na sua formação tática, né? Nos seus 11 inicial. Ele foi com Cássio no gol, no lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Gil, Lucas Veríssimo, na lateral esquerda o Matheus Bidu, né? Os dois volantes, né? Moscardo e Maicon, a linha de três na frente deles, né? Juliano pela meia direita, Renato Augusto pelo centralizado como meia, né? E o Romero como meia esquerdo, né? O ponta esquerda. E o Yuri Alberto no comando do ataque. O Mano Menezes tinha falado na última coletiva contra o Santos que ele gosta de jogar com dois meias, né? Nesse sistema de 4-2-3-1, para um dos meias fecharem, né? E ele poder ter uma combinação melhor de jogada, mais criatividade. E que ele gosta de repetir a formação também, porque você tem pouco tempo para trabalhar, então você acaba treinando nos jogos, né? Concordo com o Mano Menezes, eu acho que para você ter como é que fala? Entrosamento e tudo mais, você precisa repetir os padrões, né? E foi o que o Mano Menezes está tentando fazer, né, cara? O Mano Menezes é um cara mais metódico nesse quesito. Cara, eu não sei se vocês esperavam que o Corinthians fosse golear o Atlético, que fosse perder muito feio o Atlético. Eu esperava exatamente o que aconteceu no jogo. Foi uma peleja difícil, um jogo muito duro, cara, um confronto muito igual mesmo, que foi decidido no detalhe. O Atlético Paranaense hoje, ele é muito mais tímido que o Corinthians. É ruim falar isso, mas é verdade. Seja pela tabela, seja pelos torneios que eles estão jogando também, enfim, seja pelo ano dos dois times. Mas o Corinthians ele está atrás do Atlético Paranaense, então seria um jogo difícil, seria um jogo apertado, né? E eu acho que isso ficou muito bem refletido no primeiro tempo, né? Foi um jogo muito parado, quem conseguia fazer a pressão alta factualmente criava as melhores chances. Eu achei que o Corinthians teve uma chance perdida ali no primeiro tempo, e eu nem boto a culpa no Yuri Alberto, pra ser sincero, eu boto a culpa no Juliano, que o Fagner rouba a bola ali no campo de ataque numa pressão alta, e era pro Juliano dar no gol, não era pra ele voltar a bola pra trás pro Yuri, ele ficou numa posição difícil. Tudo bem que ele chutou tudo feio, né?
Mas eu creio que ali foi falha do Juliano, né? Ele tava com a baliza na frente dele aberta, ele poderia dar um chute assim de 3 dedos, né? Um bico ali cruzado e tentar a sorte contra o Bento, né? O Atlético Paranaense também chegou da mesma forma de roubadas de bola no campo de ataque do Corinthians. O Corinthians teve bastante dificuldade para sair jogando, né? Enfim. E aí vem outro tema, né, cara, que eu queria abordar, né? O Renato Augusto disse que ele tá meio puto, né, na posição que ele vem jogando. É um tema que a gente já falou aqui no canal inúmeras vezes, né? A galera, ela tinha... Cara, não sei se é uma utopia, não sei que porra que a galera tinha, de que o Renato Augusto, ele é um meia atacante, sabe? Ele é um meia centralizado. Cara, ele nunca foi. Ele falou que não queria ser. Ele falou que ele gosta de ser aquele meio campista que volta pra buscar, né? Tipo, como se fosse um primeiro volante, um segundo volante ali, pelo lado esquerdo pra começar as jogadas. E aí o Mano Menezes, esse 4-2-3-1, já observou que o Corinthians precisava de mais punch ali no meio, né? Quando você não tem a bola. E fica, tipo, meio que é impossível o Corinthians jogar minimamente equilibrado se ele não tiver dois volantes de origem. Dois volantes mais jovens, no caso, o próprio Fausto Velho e o Maicon, ou o Moscardi e o Maicon, enfim, Moscardi e Fausto, os dois volantes ali. Porque por mais que o Renato Augusto ofereça uma qualidade interessante na armação de jogadas, quando o Corinthians estava jogando aquele 4-1-4-1 com o Luxemburgo, ou no 4-4-2 com o Fernando Lázaro, cara, sem a bola era terrível. E aí você tinha aqueles momentos onde você tinha, porra, todo mundo na esquerda ali, o Fábio Santos, Renato Augusto e Roger Guedes, por exemplo. Cara, era terrível, o Corinthians não tinha poder nenhum de marcação. E a galera reclamava, o Renato Augusto não pode ficar ali pra marcar. Mas, mano, tem que jogar os 11 e marca, caralho. Por mais que o Renato Augusto seja craque, seja ídolo, ele, sem a bola, não estava ofertando nada pro Corinthians, estava sendo até um peso morto. Então, assim, eu entendo que para você conseguir fazer um sistema minimamente equilibrado, onde você pode usar o Renato Augusto, você precisa ter dois volantes. Então, são duas fases: é a fase de ter a bola no pé e a fase de estar marcando, de estar atrás da bola, né? Enfim. Então, sei lá, mano, aí a pessoa tava falando aquelas comparações, talvez o Renato Augusto, é, a posição que a gente pensou pra ele não seja a ideal. Caralho, vocês viram agora, o maluco falou diversas vezes a forma como ele gostava de jogar, cara, lá atrás, que era ter na posse de bola. E era, eu vi nego, pô, xingando todos os técnicos possíveis aí, de que tem que botar lá na frente, o caralho, porra, velho. Vamos prestar um pouquinho de atenção, sabe? Aí trazem notícia como se fosse novidade, mano. Aí, pô, dá uma puta desanimada falar desse tipo de tema. Sendo que você tá vendo jogos, pô, não é só ver o jogo, o maluco falou, tá ligado, mano? Mas enfim. E obviamente a saída de bola do Corinthians ela fica um pouquinho mais previsível. E o Renato Augusto ele fica um pouquinho mais encaixotado. A gente precisa extrair um pouco mais dele. Fica mais difícil pra ele. Ele pega menos vezes na bola. É isso, cara. Porque é um dilema que você tem. Ou você tem mais o Renato Augusto, porém, sei lá, o cara tem chance de lesão, a gente fica mais exposto. Ou você tem um pouco menos dele, e aí talvez você trabalhar com a genialidade dele, que um passe ele pode resolver, o que não tá acontecendo por enquanto, né? Mas enfim, você tem outras possibilidades, né? O Mano Menezes, eu acho que ele tá querendo ver isso, né, do Corinthians, né? Tem que deixar a equipe mais equilibrada. Enfim, pro segundo tempo, né? O Corinthians não voltou bem, o Atlético Paranaense voltou melhor que o Corinthians, né? Tava rondando bem mais a área do Corinthians na segunda etapa, né? Chegando até a linha de fundo, conseguindo finalizações, obrigou o Cássio a fazer uma grande defesa, né? Enfim, o Corinthians ele tava bastante encurralado, né? Porém, o Corinthians ainda assim, vez ou outra, ele conseguia dar uma estocada no Atlético, né? Ainda com muita dificuldade, né? Ainda na base da pressão alta, né? Fazendo uma pressão um pouco mais alta. E foi inclusive assim que saiu o gol do Corinthians, né? O Matheus Bidu rouba a bola aqui no lado esquerdo, cruza mal para dentro da área, né? Aliás, foi uma tônica do Corinthians nesse jogo. Tomada de decisões sapafúrdias, né? Como se viu do Juliano. A zaga do Atlético corta parcialmente. O Yuri Alberto briga, cabeceia tudo fodido ali. E aí o Bento, bom goleiro do Atlético Paranaense, tem uma falha inacreditável, né? Do estádio, muitas pessoas não viram gol, porque quando o Corinthians tem a boa chance e o Bidu cruza errado, a galera já fica puta. O Yuri Alberto, tipo, ganha dividida, tem nego dando um soco na cadeira e nem viu o gol, porque desacreditou que o Bento fosse falhar naquele lance, né? Ele sai, ele é encoberto por ele mesmo, né? A bola meio morta. Enfim, o juiz ainda deu gol do Yuri Alberto, não sei se saiu na súmula mesmo, pra mim foi gol contra aquilo. Mas enfim,
1x0 o Corinthians é o que importa, né? O Corinthians acha o gol, inacreditavelmente, faz o gol, e aí o jogo fica melhor desenhado pro Corinthians, né? Depois, na sequência, o Mano Menezes faz 2 alterações, né? Ele coloca o... Na verdade não, na verdade ele fez as alterações antes de sair o gol do Corinthians, né? Que ele colocou o Wesley no lugar do Romero e colocou o Matias Rojas, né? No lugar do Moscardo. Ele traz o Juliano como segundo homem, né? Mantém a estrutura do 4-2-3-1, abre o Rojas, né? O Juliano fica no pé junto com o Maicon na saída de bola. O Corinthians faz esse gol. Depois o Mano Menezes faz mais uma alteração, né? Ele coloca o Caetano no lugar do Bidu, que sente câimbras. E finaliza o jogo com o Felipe Augusto no lugar do Yuri Alberto extasiado. E colocou o Rony no lugar do Renato, né? Ele volta com o Juliano pra frente e finaliza o jogo assim. Ainda com o Yuri Alberto em campo, o Corinthians teve uma chance de matar o jogo num contra-ataque, né? Uma boa jogada do Wesley, que entrou muito bem. E o Yuri Alberto sai cara a cara com o Bento, ele bate pra fora. E teve mais uma chance que o Wesley, né? Consegue fazer uma linda jogada sozinho pelo lado esquerdo e finaliza pra fora, né? Ali acho que se fosse o Guedes, ele finalizaria, tipo, em relação ao goleiro, né? Chutaria, tipo, um peito do pé no canto do goleiro, talvez ele faria o gol, né? O Corinthians teve chance de matar o jogo, mas não conseguiu, né? O Atlético Paranaense ainda teve chances de chute de fora da área, né? Às vezes o Corinthians dava uma desligadinha pra não fechar o bate do Atlético, mas em geral o Corinthians conseguiu se fechar muito bem para garantir esse 1x0, né, contra o Atlético Paranaense. Grande vitória do Corinthians, importantíssima vitória do Corinthians, 40 pontos, né? Agora abriu 8 para o Goiás, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Vai a cada rodada aí se distanciando mais do grupinho ali de baixo e dá um pouquinho de tranquilidade para a fiel torcida, né? Porque há 2, 3 rodadas atrás a gente estava realmente com a corda no pescoço ali na briga contra o rebaixamento, né, rapaziada? É isso, cara, o resultado importantíssimo, o resultado a lá Mano Menezes, a lá Corinthians, né, que a gente esteve acostumado na última década, né? É um jogo difícil, um jogo emparelhado e o Corinthians, com a força da sua torcida, conseguindo extrair 1x0, Deus lá sabe como, né? Mas o mais importante é que o Mano Menezes está dando uma cara pra esse time, né, cara? É muito devagarzinho, é muito coisinha pequena de jogo pro outro, mas o Corinthians tá agora com uma cara de time, né? O que, desculpa a todos aí, o Corinthians não teve nenhum momento do ano, né? Até chegar agora no final de outubro, né? Enfim, o Corinthians, pelos caminhos mais difíceis, né, conseguiu os pontos necessários nesses 4 jogos. Para mim seriam os vitais. Eu queria que o Corinthians tivesse conseguido 10 pontos, mais ou menos, né? Não foi o que aconteceu. O Corinthians conseguiu o quê? 6, 7. Conseguiu 8 pontos aí com América, Cuiabá, Atlético Paranaense e Santos. Já é uma pontuação um pouco melhor do que o Corinthians está acostumado. Eu confesso também que se fosse chegar em 8 pontos, eu imaginaria 3 pontos no América e 3 no Santos. E o empate contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense. O Corinthians dificultando aí a probabilidade, conseguiu nos jogos mais difíceis em tese, né? Contra o Atlético, Cuiabá e empatou com o América e Santos, né, rapaziada? E agora o Corinthians sai para jogar no próximo final de semana contra o Bragantino no Nabizão, né? Enfim, vamos falar de jogadores, cara? Tem bastante coisa para falar dos jogadores. O Cássio, o Corinthians agora está sendo muito menos alvejado, né? Ele foi menos alvejado contra o Atlético Paranaense. O Cássio fez uma boa, grande defesa no segundo tempo ali. Não teve muito mais do que isso. Ele falhou num lance ali, mas estava impedido, então não dá para contabilizar. Mas o Cássio foi bem ali no que lhe coube. O Fagner fez um bom jogo. O Juliano protegeu bem ali o lado dele, ajudou bastante na marcação. Embora a melhor chance do Atlético Paranaense tenha sido pelo setor do Fagner, não do Matheus Bidu. Mas foi um bom jogo do Fagner. Um bom jogo também da dupla de defesa do Corinthians, de zagueiros, né? Gil e Veríssimo. Vem sendo bastante consistente os dois, né? Rebatendo, enfim, conseguindo antecipar quando tem que antecipar e ganhando as divididas em tentativas de dribles, né? Agora você vê que a zaga do Corinthians está muito mais bem posicionada para ganhar esse tipo de lance, né, cara? O Matheus Bidu fez um ótimo jogo, o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, o que acontece?
ele fez um bom jogo porque tem muitas vezes que ele faz um jogo parecido com o que ele fez hoje, só que ele faz tipo uma puta cagada, sabe? Sei lá, esquece que tem linha de impedimento, faz um pênalti banal, tá ligado? Mas muitas das vezes o Bidu faz jogos interessantes, principalmente do meio para frente, né? Quando ele não faz nenhuma cagada absurda, ele tem bons jogos, né? O problema é que por que optam pelo Fábio Santos? O Fábio Santos ele tem uma nota 4, nota 5, quase todo jogo, né? Vai, 3, 4. O Bidu ele pode chegar a uma nota 6, a uma nota 7, só que quando ele faz cagada, mano, ele beira o zero, bate a nota 1, tá ligado, mano? Então, qual que é o perigo de manter o Bidu? É esse, sabe? Você pode ter uma partida um pouco melhor do que a do Fábio, só que em grande parte ele faz uma partida muito ruim, tá ligado, mano? Que fode com tudo, né? Com erros absurdos, né? Então, mas hoje foi um bom jogo do Matheus Bidu. O Moscardo fez um bom jogo também, cara. Quem tem sido o nome desse meio campo é o Maicon, mas ele fez um bom jogo, o Moscardo, né? E conseguiu contribuir quando teve que contribuir. Pagou ali por erros de outros, né? Em tomada de decisão, teve que correr muito mais por conta disso. Foi sacada porque o Corinthians, o Mano Menezes viu a necessidade do Corinthians tentar ganhar o jogo. Mas foi uma partida ok do Moscardo. Não foi incrível, mas foi ok. O Maicon, pô, mas uma grande partida do Maicon, né? Tem conseguido acertar passes pra frente, tá muito bem encaixado nesse sistema novo do Mano Menezes aí. Tem jogado de frente, como ele reclamou que iria jogar isso já na época do Luxemburgo, né? Que quando tinha o Moscardo, ele acabava indo pra uma linha mais à frente, naquele 4-1-4-1, só um fazia esse 1, né, de volante, e todos os outros jogadores do meio campo fazer essa linha mais à frente. Muitas das vezes ele pegava a bola de costa, ele não curte muito, né, cara? E agora nesse 4-2-3-1, ele e o outro volante acaba pegando o jogo de frente e o Maicon acaba se desenvolvendo muito melhor, né? O Juliano fez um bom jogo, tá, cara? Eu achei que ele pecou em algumas tomadas de decisão, teve um passe ali ou acolá que ele poderia ter tomado uma decisão um pouquinho melhor, cara, que ele acabou fudendo com as jogadas, mas ele foi bastante entregue no jogo, enfim, lutou pelas bolas. Foi muito importante porque ele fez 3 posições diferentes ao decorrer do jogo, né? Ele foi meia direita, aí ele voltou como uma dupla de volantes com o Maicon, depois ele jogou como meia centralizado para terminar a partida. O Juliano foi um baita de um coringa nesse jogo ali, fazendo algumas posições do meio do campo. Eu queria falar sobre ele, cara, porque é o seguinte: o Corinthians começa a melhorar, você tem que achar algum super herói, né? Vamos dar todo o crédito pro Juliano, que realmente melhorou a partida dele, porque tava péssima. Então, assim, qualquer tipo de melhora é visível porque o Juliano não tava jogando porra nenhuma. Então, assim, mano, eu não acho que você deva elogiar o Juliano. Ele tá fazendo o mínimo, sabe? Não acho que ele tá jogando muito bem, sabe? Tá sendo, tipo, diferencial. Pô, ele cobriu os papéis no meio do campo. Ele tem sido titular, tem corrido, tem conseguido fazer um passe aqui ou acolá, não estragado a maioria das jogadas, como hoje até estragou algumas. Mas é isso, calmou, sabe? Não tem muito mais do que isso. Nossa, o Juliano tá readquirindo a grande forma, o Juliano tem que renovar, sabe? Pelo amor de Deus, mano, isso aqui é feito Corinthians, né? Porque eu não vejo nada demais no Juliano, eu vejo que ele melhorou minimamente pra estar dando continuidade no time titular apenas. Ponto. Ponto, sabe? Não tá jogando tanta bola assim. Tão menos, tá, rapaziada? Muito menos assim. E tomem cuidado também, porque, como eu disse, o Corinthians, ele, tanto pra baixo quanto pra cima, ele tem supervalorização, né, cara? O Renato Augusto, cara, não foi uma boa partida do Renato, não gostei, errou alguns passes, enfim, não deu continuidade em outros, né? Ele tá se adaptando nesse novo posicionamento dele no Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians fica mais equilibrado desse jeito, embora, como eu disse no começo do vídeo, o Renato Augusto ele prefira jogar atrás, né? Enfim, são escolhas, é um dilema. A gente vai ver jogo a jogo como é que o Mano e o Renato vão adaptando as vontades e os equilíbrios desse time, né? Mas não foi uma partida muito boa do Renato Augusto, mais uma vez, né? Como eu disse, a equipe do Atlético também é uma equipe forte, que marca bem, então seria um jogo difícil e as estrelas acabam aparecendo um pouco menos, né? O que é bom que apareceu menos dos dois lados, não foi só do lado do Corinthians, né? Porque na mão do Luxemburgo todo mundo jogava muito bem do outro time e do nosso time ninguém jogava bem, né? O Corinthians era um time artificial, um time showman, assim, né? Pra brincar, e o outro time tava jogando sério a maior parte do tempo, né? O Romero também não fez um grande jogo, tá? Saiu nervosinho também, não foi uma grande partida do Romero. Como eu disse,
teve muita dificuldade ali contra um bom time Atlético Paranaense, né? E quem entrou no lugar dele entrou muito melhor. O Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto fez uma partida padrão do Yuri Alberto que a gente infelizmente tem se acostumado, né? Briga muito, se desgasta muito, batalha muito, é um guerreiro, divide, corre, enfim, se mata. Mas nas tomadas de decisão, pô, domina errado, aí ele tá sempre, ele tá sempre um momento atrasado. Teve uma chance ali no primeiro tempo, que eu acho que o Renato enfia pra ele quase que não chega com o Bento, aí divide com o Bento, o Romero chega, dribla o Bento, bate e o cara do Atlético corta em cima da linha. Sabe, o Yuri Alberto, enfim, ele acaba estragando as jogadas, né? A galera também pega muito no pé dele por coisas que também não é culpa dele, mas como ele tá numa fase ruim quase todo o tempo, que nem o lance do primeiro tempo que eu falei, que eu acho culpa do Juliano, não dele, de ter perdido aquele gol. Enfim, já no segundo tempo eu acho que ele teve total culpa de não ter matado o jogo naquele lance cara a cara com o Bento, né? Claro que tinha um nível de dificuldade um pouco mais alto, mas a gente espera que um jogador do nível dele, né, que foi investido nele, enfim, com chances raras, tenha uma melhor conclusão do que ele teve, né, cara? Então assim, o Yuri Alberto segue devendo no Corinthians, né? Os caras que entraram, o Matias Rojas mal de novo, né, cara? O Matias Rojas entrou desaparecido, foi tentar brincar no final do jogo ali, porra, eu queria matar ele ali, mano. Aí o Rony salva, dando um carrinho no maluco lá, quebrando um cara no meio. Pô, o Matias Rojas, ele precisa entender, não é só a parte tática dele que ele tá meio perdido ainda. Mano, vamos acordar, irmão. Você tá no Corinthians, porra. Não tem espaço pra você ficar brincando, pra tá dormindo, pra ser o craquezão. Você não ganhou porra nenhuma, você é um Zé, sabe? Você não ganhou nada, cara. Acho que, porra, alguém tem que chegar nele ali e ele tem que vestir essa da linha da humildade, tá ligado, mano? Porra, tem me irritado muito o Matias Rojas pela atitude dele. O Wesley entrou muito bem mesmo. Eu acho que foi o mérito dele, não porque o Romero, sim, tava mal, tava um jogo difícil, mas o Wesley até pegou os zagueiros mais cansados do Atlético Paranaense, né? Jogou muita bola o Wesley, né? Não sei se cavou a vaga dele no time titular, mas fez um grande jogo, né? O menino Wesley. Claro que quando ele entrou, o Corinthians teve um pouco mais de dificuldade na marcação, isso é verdade, o Romero tava melhor encaixado ali junto com o Bidu. O Atlético teve um pouco mais de chances pelo aquele lado esquerdo do Corinthians, né? Mesmo com o Caetano. O Caetano não tem muito o que falar dele não, entrou ali cumprindo o serviço, né? Era um lateral esquerdo que ia ficar preso, um zagueiro na ala. Acho que foi bem, cara, não tem muito o que falar, não saiu nada nas costas dele ali. Mas também não foi incrível, sabe? Entrou ali e cumpriu o papel dele. O Felipe Augusto entrou pra brigar também. Ali para terminar o jogo no lugar do Yuri, não teve participação muito elaborada. O Rony entrou no lugar do Renato, né? O Rony entrou do estilo Rony, né? Errando passe, enfim, dando um carrinho, brigando, tentando de alguma forma fazer o Corinthians sair com os 3 pontos, né? Foi um choque de realidade quando eu disse que o Matias Rojas perdeu a bola e o Rony chegou quebrando ali, né, para salvar. Mas é isso, rapaziada. Como eu disse, pessoal, resultado incrível do Corinthians. O Corinthians tá jogando muita bola, como vão pintar amanhã na mídia? Não tá, cara, não tá. Mas também não tá um lixo e você precisa ver o jogo, tá muito mais equilibrado. Eu vi nego falando que a parte ofensiva do Corinthians contra o Santos foi igual como sempre é, né? O Corinthians é ineficiente. Cara, o Corinthians jogou bem contra o Santos. Só que foi até um vídeo que eu não tive vontade de fazer, né? Mas quase que eu fiz. O Santos é uma equipe muito fraca, cara. Foi o pior time que eu vi na Neoquímica Arena, assim, como adversário, tá ligado, mano? Um time muito, muito fraco, muito frouxo, sem muitas ideias táticas, né? Mal tecnicamente na maior parte do tempo. E o Corinthians conseguiu ir amassando o Santos, né? Tanto é que o João Paulo foi o grande nome da partida. O Corinthians não tem nenhuma outra partida na Neoquímica Arena onde produziu tantas bolas. É que não conseguiu ter a precisão, mas foi criativamente um pouco melhor do que geralmente vai, tá ligado, mano? Isso ficou provado contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não teve as mesmas quantidades de chances pra fazer o gol como teve contra o Santos, aliás, longe disso. Mas também não ofertou tantos pro Atlético, né? O Corinthians também foi um time sério, né? Também foi um time que, tipo, tá bom, vamos também dificultar pra vocês. Isso aí, rapaziada, no futebol moderno, você dificultar o adversário já é uma grande coisa, principalmente no futebol brasileiro, que nem o Mano Menezes disse, você não tem uma qualidade muito elevada em time A ou time B. São pouquíssimos times onde você tem muita qualidade técnica exacerbada, né? E que pode, num lance, ganhar o jogo, enfim. Mas a maioria dos times tem uma qualidade nivelada, né?
Então o Corinthians sendo uma das 20 equipes do Campeonato Brasileiro, o mínimo que ele poderia fazer era dificultar os jogos com seus adversários. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!